Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio do podcast Relacionando, o podcast que flutua dentro do mercado corporativo, focado naquilo que mais importa, focado em gente, focado em quem faz a roda girar, focado em quem faz acontecer. E se nos últimos episódios a gente navegou por caminhos da saúde mental, navegou por caminhos do comportamento, da fé, da diversidade, a gente agora vai explorar um pouco aquilo que faz o dia a dia das pessoas realmente se conectarem, a comunicação. E a comunicação, a gente já inclusive teve um episódio com o Eduardo Adas recentemente falando sobre ela. A comunicação, ela não é tão simples como parece. Tem muita gente que acha que o ato de se comunicar é basicamente falar um com o outro. E são tantas nuances, né? Como que a comunicação se divide? E a gente está gravando na Semana Mundial da Voz, que foi no dia 16 de abril, onde muita gente aproveitou basicamente para falar o quão importante é a voz em todos os aspectos, não apenas as pregas vocais. Hoje, para conversar sobre um outro aspecto um pouquinho mais denso da comunicação, eu trouxe uma figura aqui maravilhosa. Uma pessoa que, vasculhando pelos terrenos amplos e eu diria até tumultuados do YouTube, com um conteúdo maravilhoso e que eu tô trazendo para vocês hoje, porque eu sou um cara bonzinho. Não, porque vale a pena. Thaís Alves, que está aqui comigo hoje, um prazer recebê-la. Fiquei feliz em conhecer você, Felipe. Muito Olhando as suas redes, falei, nossa, que menino corajoso, que menino ousado. Obrigado pelo menino. Menino, sim. Olha, fiquei super feliz com o convite, vamos falar. Eu só não entendi a parte densa da comunicação que você quer que eu fale. Opa! Eu não enxergo a comunicação com densidade, Então, pelo contrário, com leveza. Por favor, hoje você contrarie essa minha posição, por favor, porque é aí que a gente vai ter bastante papo para tocar até o final do nosso episódio. Eu queria dizer que por que eu encontrei o seu canal e por que você está aqui hoje, tá? Começando agora no universo, quem segue as minhas redes sabe que eu estou iniciando no processo de palestra, saindo aqui dessa sala, dessa câmera, desse microfone, para subir no palco e começar a falar com mais pessoas, que alcance mais pessoas. Então eu não vou mentir que o grande tutorial da vida, que é o YouTube, né, foi a forma que eu encontrei para buscar pessoas que pudessem me dar dicas e eu pudesse olhar e falar, caramba, isso que ela tá falando faz sentido, eu posso trazer para o meu universo, isso que ela tá falando eu faço diferente, é melhor eu começar a fazer desse jeito. E eu caí no Thaís Comunica, que é o seu canal, e que tinham algumas dicas muito, muito bacanas ali para poder um palestrante, ou mesmo um apresentador, um mestre de cerimônias, uma pessoa que se levanta numa sala de reunião para falar para o resto do time, com certeza se beneficiaria muito, né? Então foi por isso que eu te fiz o convite para participar aqui. E como normalmente eu começo com uma pergunta pé no peito, para a gente poder já segurar essa pessoinha aí que está perguntando, será que eles vão realmente entrar nesse assunto logo e começar a conversa? Assim como o Eduardo Adas, que participou aqui, que disse para mim que era gago na juventude, que hoje vem de comunicação como ninguém, na sua bio, quando você se apresentou para mim, você colocou lá que você era uma menina tímida, uma menina disléxica e atualmente ainda gaga. Será que é uma coincidência? Será que para vender comunicação precisa primeiro ter essa história de superação? Sofrer. Fala para mim um pouco sobre isso. Bom, Felipe, eu sou de uma família de intelectuais. Hoje dizer que dislexia é moderno, todo mundo de repente ficou disléxico. Na minha época, que eu estou já com 70, primos inteligentíssimos, primeiro lugar em USPs, e eu de segunda época, que na época chamava segunda época, eu sonhadora, eu avoada, então tinha outro nome no lar doce lar. A minha avó olhava para mim e fazia assim, ó. Ou seja, era mais visto como, né, como burrice mesmo. Oh, meu Deus. Então... Eu fiquei curioso, o que é segunda época? Segunda época é quando a gente ficava em janeiro, todo mundo ia viajar, porque acabava... Era recuperação. Uhum. Acho que hoje chama recuperação, não sei como chama recuperação, hoje. Sim, ficar de exame, ficar de exame. Então, meus primos, todos iam viajar e eu ficava todos os verões
todos os meus verões estudando, porque matemática eu invertia número. Olha. Então, apesar de nascer numa família de intelectuais, de ser sonhadora, eu era muito alta aos 11, 12. Depois eu sou uma mulher normal, não sou, mas aos 11, 12, então eu fiquei toda tímida. E quando a gente fica tímido, tem muito a ver com sensibilidade, com timidez. Eu encolhi. Então aí apertei todas as minhas pregas, né, vocais. Aí fiquei gaga. E eu pensava, gente, eu não era gaga ano passado, por que que eu fiquei gaga agora? Aí eu comecei a perceber que tinha a ver com emoção. Tá. E eu precisava falar relacionando. Eu falava devagar, ou eu arranjava sinônimos. E aí eu mesma curei a minha gagueira, mas quando eu tenho que fazer uma apresentação como mestre de cerimônia, aqueles nomões, ainda a minha língua fica... a minha língua fica... Não, conta pra gente a história que você estava contando nos bastidores. Não, foi uma vez eu estava mestra de cerimônias, junto com o mestre de cerimônias, e eu tinha que apresentar uma delegação tailandesa. Na hora que eu vi o nome deles, eu falei, meu Deus, a minha língua, blá, 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 cada nome. Aí eu tentei convencê-lo a que ele apresentasse os tailandeses e eu os brasileiros. Aí ele, sacanamente, falou assim, eu não. Aí respirei, porque, graças a Deus, os dislexos são inteligentes. Arranjam alternativas. E aí eu pensei, respirei. E na hora de chamar a delegação nome a nome, eu falei, chama ao palco toda a delegação tailandesa. Aí foi um tal de entrar tailandês. Então, o dislexo, isso eu entendo hoje. Arranja alternativas. Porque sabe que vai gaguejar, sabe que a matemática vai dar ruim, então o dislexo acaba se ousando mais e buscando saídas, sendo solucionista dos seus próprios nós. Então, olha só, nasci numa família de intelectuais, a sonhadora criativa, me chamavam de a Thaís Tonta. Os meus primos me chamavam a Thaís Tonta, porque realmente eu demorava 3 dias para rir de uma piada. Sabe aquela coisa que você ri 3 dias depois? Você fala, assim, eu ainda sou assim. Mas eu arranjei alternativas, só que, mesmo com todos esses, eu brinco que eu sou ovelha negra para trabalhar com comunicação. A minha memória não tem imagina, megas. A minha é válvula. Tá. É meio RAM, é isso. Eu leio um livro hoje, amanhã eu não sei o nome do livro. Olha só. E trabalho com comunicação. Mas eu sempre fui criativa, ousada, irrequieta. E aí eu morava numa rua que tinha uma televisão, uma TV Tupi, porque minha mãe já trabalhava na TV Tupi. Eu queria ser independente, queria ter meu dinheiro. Então, aos 15 anos, bati lá na porta da televisão e fui trabalhar em comunicação. Então, eu sou um patinho feio e entrei nessa onda da comunicação e nunca mais saí. Então, eu trabalhei em televisão muito nos bastidores, sim, muito na edição, muito na produção, na direção, servi café. Fui VJ. Fui a primeira VJ. E não foi por mérito, tá? VJ MTV? VJ muito antes. Muito antes. Menina, eu tô com 70, então porque VJ pra mim me conecta imediatamente a MTV. Mas eu fui a primeira, se você for lá, primeira VJ do Brasil. Thaís Alves. Thaís Alves. Porque eu trabalhava na produção e na época a TV Gazeta começou a ganhar videoclipe. Eu servia cafezinho, enfim, ajudava na produção. Aí o Silvio, esqueci o sobrenome dele, falou assim, a gente está ganhando videoclipe, precisamos de uma moça para fazer as cabeças. Eu era bonitinha, 18 anos, saradinha. Sim. Então comecei a apresentar. Tanto que eu perguntei, o que é videoclipe? Porque ninguém... Olha, videoclipe é Rolling Stones gravam uma música, precisa de alguém que faça a cabeça. Tá vendo? E aí eu fui para frente das câmeras, com a minha dislexia, com as minhas gagueiras, e eu aprendi a dar risada de quando eu cometia algum erro, e cometi muitos. Sim. De trocar nome, de cair de palco, porque eu sou italianona.
Então, gesticula muito. Na Jovem Pan eu fiquei 10 anos. Foi meu último canal. E eu estava entrevistando, não sei quem era. E a italianona, derrubei o copo de água no colo do entrevistado. Então, eu fiz tantas coisas assim, e mesmo assim, eu sou boa na comunicação. Eu sou uma boa mentora. Já dei aula para mais de 150 mil pessoas. Amanhã, inclusive, estou indo cedo para Brasília para estar com 70 candidatas, ensinando a gostosura da comunicação. Então, por isso que não é denso. A visão do medo da comunicação, né, que você estava falando, que é um palestrante, estar diante de um público, é muito gostoso. A gente foi ensinado a ter medo de compartilhar as nossas sabedorias, o que a gente sabe. Então, a gente acha que a comunicação é uma coisa difícil só para alguns. Aquele nasceu comunicativo, nasceu com o dom. Então, eu não estaria aqui, porque eu não nasci com o dom. E mesmo assim, estou eu aqui. Vamos falar sobre isso, sobre o lance da sua mentoria. Mas primeiro, se você é aquelas pessoas que até agora não colocaram um vídeo na internet porque não sabe como é que mexe no Canva, ou porque não sabe fazer uma ediçãozinha no YouTube, ou porque até agora não fez aquele movimento que você queria fazer porque acha que talvez não tenha o dom... Aí, ó. Tem muita coisa para acontecer aqui agora. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou palestrante e apresentador do Futuro Melhor podcast corporativo focado em gente da internet. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, clica no botãozinho aqui embaixo. Ajuda o podcast a ir cada vez mais longe, a gente ensinar o YouTube que a gente veio para ficar de uma vez por todas. E compartilha esse e todos os outros vídeos que a gente já produziu aqui com seus pares, com seus colegas, sua família, seu cônjuge. Qualquer um que esteja interessado nos temas que a gente traz aqui para vocês com muito carinho e com pessoas que estão dispostas a compartilhar cada vez mais. Muito bem, então estávamos falando sobre a questão da sua mentoria. Então a gente entendeu todo o processo de uma jovem que um dia virou e falou: Thaís, tonto caramba, né? Eu vou provar... Não, eu sou tonta. Você se... Super avoada. Eu sou super avoada. Não, eles não estão errados. Eu sou criativa. Tá bom. Mas avoadésima. Eu tenho 4 netas. E nomes lindos. Liz, Amora, Violeta, Rosa. Eu chamo todas de Maria. Fica mais fácil, porque eu vou esquecer como você chama. Flor, né? É tanta flor. Eu sou completamente avó. Continuo. O que eu entendi é que isso não é um crime, ser sonhadora. Eu aprendi a tirar proveito das minhas diferenças. Uhum. Aí é um caminho importante para quem está... Quando você marcou essa conversa, eu falei, gente, qual é o segredo da comunicação? Uhum. Ou qual é o pecado da comunicação? O pecado da comunicação, as nossas escolas massificarem pela boa memória. Decoreba? Aí, por isso eu ia mal. Tá. Então, a gente não foi ensinado a valorizar as nossas diferenças. E ter orgulho delas. Entendê-las e valorizá-las. Então, a minha mentoria... Voltando ainda no começo da minha vida. Então, certo. Trabalhava em televisão, depois fui para a rádio, fiz teatro. Mas eu comecei a dar aula de comunicação quando eu tinha também 20 e poucos anos. Porque eu entendi que era fácil a gente se comunicar e comecei, então, a dar esses cursos. E eu comecei a perceber, Felipe, que o ser humano é um copo, uma xícara bonita de emoção. Sim. Então, a gente é emoção pura. Então, é a emoção que nos amedronta na hora da comunicação. Seja qual comunicação for. E o errado é a gente achar que só se comunica quem fala em público, quem apresenta podcast, quem é palestrante. Não, a gente se comunica da hora que nasce até a hora que dá o último suspiro. A gente se comunica da manhã à noite. Então, a gente é emoção pura. Até a forma como a gente se veste, a gente se comunica, né?
tudo, como a nossa cara, né, nossas roupas, nossas coisas, tudo a gente se comunica. Então, e o ser humano é um pote de emoção. Só que pelas escolas, a gente é sempre comparado, a sua prima é mais inteligente do que você, o seu vizinho comprou um carro novo, você não. E aí começa a comparação. E a gente vive uma sociedade completamente competitiva. Cara, eu cresci numa escola que, eu não sei de onde eles tiraram isso, mas eles tinham no diploma, no diploma não, no boletim, um ranking dos alunos. Olha aí, olha aí. Assim, até a quinta série, mais ou menos, eu me saía muito bem, então eu tava sempre lá em cima no ranking, mas eu ficava pensando sempre, mas e aquela pessoa que numa sala de 40 pessoas chegou na casa dos pais dela, lá onde ela morava, e mostrou um boletim onde ela tava em 31º, Gente, né? O que isso faz com a cabeça de uma pessoa, né? Uma criança? Então, a nossa sociedade é assim. Então, as pessoas não estão felizes nos seus trabalhos. Lógico, porque ninguém foi estimulado a desenvolver as suas potencialidades. Uhum. E sim competir entre si. E sim competir entre si. Então, por isso que está todo mundo infeliz, todo mundo com burnout, todo mundo estressado, todo mundo mal amado, todo mundo mal comido, todo mundo está infeliz. Sim. Entendeu? E Sim. esse é o diferencial. Então, para a pessoa ser um bom comunicador, o que ela tem que ser? Ela tem que ser feliz com ela, perdoar-se. Então, os meus vídeos lá no Instagram, Thaís Comunica, são meio isso, entendeu? Meu filho, seja feliz, pelo amor de Deus, porque é a única maneira que a gente tem de se comunicar bem. Eu falo isso, e aí os RHs devem me matar. Devem me querer me matar. Sabe, não basta fazer curso, mais um curso, e mais uma língua, e falar mais, e ter mais um diploma, não. Tanto que eu dei aula há muitos anos em MBAs, eu falava, pelo amor de Deus, vai fazer um curso de dança, de canto, de bolero, coisas que você brinque, coisas que você não precisa tirar 10, que você só precise rir. E quando a gente pensa nos bons comunicadores, não são os mais inteligentes que a gente tem saudade, são os mais alegres, são os mais raçudos, são os que têm brilho nos olhos. Sim. Então, um bom comunicador, se não tiver brilho nos olhos, é um chato. Legal, hein? Já que a gente está falando dos seus vídeos, bem então meiga. Vamos aproveitar para abrir a sua rede social, então, e entender quem é a Thaís Alves. Lucas, põe na tela pra gente, por favor. Oi, eu. Aí você, ó, Thaís Comunica, mentora de comunicação e life coaching, motivational speaker. E aí você diz que a pessoa pode ocupar seu espaço e dar poder à sua voz. E para isso você já treinou mais de 100 mil pessoas. Nossa, defasado, 150 mil. 150 já foi? 150 mil, preciso arrumar isso. Quando você assume o papel de mentora de comunicação, isso trabalha junto com esse processo de life coaching ou são duas coisas separadas? É tudo junto. Tudo junto. Primeiro vamos começar assim, quem é que te procura? São empresas. Tá. Muitos partidos políticos, ok, muitos individuais, mas geralmente é a empresa. A empresa percebe que aquele executivo está precisando se comunicar melhor, então geralmente, ou o time está precisando se comunicar melhor, time de vendas ou diretoria. Uma vez veio um vice-presidente de uma multinacional de América Latina, um homão grandão. E meus trabalhos são bem divertidos, porque eu sou meio escrachada. Tá. Eu não levo, não, se eu não me levo nem a deu sério. Pra perceber, fica tranquilo. Aí eu falei, cara, você é o máximo. Ele, muito sério, seriamente dos seus 1,80 m, falou, jura? Ninguém nunca me falou isso. Então, eu resgato muito essa autoconfiança. Sim. Autoconhecimento. Então, a Thaís, ou o Felipe, ou o garotão que está ali, que tá ali no corte, a gente nasce com um pacote, uma mala de coisas legais e uma mala de caca. Ai. Eu tenho a minha mala de caca. Sim. Então, a Tatá legal, eu tenho um monte de coisas. Criativa, ousada, divertida, corajosa. Mas a Tatá não legal é brava. Sim. É impaciente. É italianinha do pavio curto, já tiro, entendeu? Então eu tenho que saber a minha luz e a minha sombra. E isso nenhum professor nos falou. Isso é verdade. Você tem coisas muito legais e você tem timidez,
você tem insegurança, fruto do entorno, fruto da cultura, fruto de pais, fruto da escola. Olha só, o ranking dos melhores alunos é de matar, hein? Pois é. Isso, coitado. Eu dei aula no Mackenzie 10 anos, no direito do Mackenzie. E a minha matéria era muito divertida, porque aqueles meus coleguinhas advogados, professores, e eu dava aula de teatro jurídico. Teatro jurídico. E eu fazia cenas de comunicação, enfim, aí eu tinha que dar nota. Fiquei 10 anos no Mackenzie. Aí eu dei nota 10 para todo mundo. Aí fui chamada, né, pelo coordenador. Né? Esse é o Luciano Huck lá, o ranking artístico é sempre 10, né? É lógico, mas isso há alguns anos atrás. Eu já saí do Mackenzie já há pelo menos uns 10 anos. Mas você não pode dar 10. Eu falei, posso. Eu não vou dar 10 para o mais exibido, 5 para o mediano e 0 para o tímido. Que mensagem que você está passando, né? Mas só porque é tímido vai ganhar 0, nem a pau Juvenal. Então eles tiveram que me engolir 10 anos e eu dava 10 para todo mundo. Daí eu já avisava os alunos, olha, na minha matéria você passa, criatura, com 10. Agora, só não posso te dar 10 se você não vier, porque aí também vai ser... Aí vai ficar feio para mim e para você. Então não dá para sabe, para aplaudir o mais falante e execrar o mais tímido. Então, novamente, a gente nasce com coisas legais e um nasce com timidez, o outro nasce com insegurança, o outro nasce com muito medo da crítica, da autocrítica, da crítica da mãe, da avó, da tia. Então, a gente tem que se autoconhecer e na hora que a gente se autoconhece, a gente tem que se gerenciar. Aí eu descobri que eu era brava feito cão. Olha. Sim. O meu apelido de menina era italianinha do pavio curto, porque eu já socava os primos. Apelidos, né? Não, eu já socava os primos. Aí, aos 20 e poucos anos, eu percebi que eu tinha um dragão dentro de mim. Tá. Então, eu tinha que domesticar a minha ira, né? Esse meu ser bravo. Aí fui meditar, ou seja, esse autogerenciamento. Primeiro eu tenho que entender qual é o meu ponto fraco. Autoconhecimento. Que é autoconhecimento. E aí eu tenho que eu tinha que domesticar o meu dragão, ou seja, autogerenciar. E aí você entende por que isso é importante para você. Lógico, porque tudo que eu ensino, eu vivenciei. Aí eu fui para mosteiro, para aprender a controlar a minha zanga, a minha impaciência. Porque senão, entendeu? Eu falei, gente, se eu não dominar esse meu lado impulsivo e impetuoso e passional, eu vou matar alguém até o final do dia. Então eu fiz um processo longo deste autoconhecimento e depois de transformar o meu dragão numa pequena lagartixa. Porque senão eu ia viver em guerra com todo mundo. Verdade. Aí as pessoas olham para mim e falam, nossa, você é tão calma. Eu falo, sim, hoje eu sou, mas à custa de muito treinamento, respiração. Então, para ter esta gerência, igual um maestro que tem lá a sua orquestra, tem os violinos, os sopros, os baixos, eu não entendo nada de música. E aí o maestro olha para os violinos e os violinos tocam. Aí o maestro olha para os sopros e os sopros tocam. Ou seja, o maestro é o gerente. É, verdade. Então a gente tem que fazer isso com a gente. Autoconhecer e autogerenciar. Porque se a gente não se mandar, quando eu sou minha gerenta, eu me mando. Quem manda na Thaís? A Thaís. Se eu não tenho esse olhar de autogerenciamento, quem manda? São os outros. Os outros. As situações. E aí é bem pior, né? E aí é o que a gente está vendo hoje. Todo mundo infeliz porque alguém manda. Uma situação, um contexto, um emprego, um chefe. Eu, dando uma olhadinha nos seus materiais ali, eu estava vendo uma passagem de uma publicação sua, onde você fala que o dia que a gente entende que nós somos pessoas reais,
conversando com pessoas reais, né, se comunicando com pessoas reais e vivendo todos os ruídos, todos os acertos, é que a gente começa a entender de verdade que a comunicação, ela tá ali, né? Será que hoje em dia a gente está se esquecendo que somos pessoas reais? Ser pessoa real, que eu entenda, não é ser uma pessoa que fala tudo que pensa. Uhum. Isso é ego. Isso é ego. Eu sou budista, fui para o Japão algumas vezes, pela Mokichi Okada Association. A gente tem que dominar o ego, Felipe. A minha verdade não é melhor que a sua verdade. Aliás, como bem disse Sócrates, não existe verdade nenhuma. É verdade que não existe verdade nenhuma. Então, quando eu falo pessoa real, é uma pessoa olhando para outra pessoa com respeito, com, sabe, com carinho, com espaço, com ouvir. Um dos cursos que eu faço também, no guarda-chuva da comunicação, tem muitas, né, nuances. É comunicação escutatória, curso de escutatória. Escutatória. Hoje em dia as pessoas dão aula de escutatória, porque todo mundo fala feito tarado, parece um monte de galinha louca, ou não parece, desculpa. Uhum. E aí precisa fazer curso para ensinar a ouvir. Então, na verdade, para mim, a pessoa real, olha, eu sou esse universo, Felipe é esse universo, vamos somar os nossos universos. É como o exercício da respiração. Eu falo as minhas coisas, eu respiro, você fala as suas coisas. Então, isso para mim é gente real, gente que tem sonho, que tem medo, que tem espaço para o outro. Então, o que eu acho que o mundo precisa é... Tenho espaço para você, Felipe, na minha vida. E você tem que me transmitir que eu, Thaís, tenho espaço para você na sua vida. A gente tem que somar. Isso, para mim, é gente real. Perfeito. Não sei se... A gente tem aquela palavrinha, né, que a gente fala muito, pelo menos ficou na moda até uns tempos atrás, que era a tal da empatia, né? Que era ou se colocar no lugar do outro, calçar o sapato do outro e tudo mais. Hoje já não se fala tanto mais sobre isso, né? Mas... Porque a gente não aprendeu ainda, né? Não sei se A questão é que quando, coincidência ou não, quando o coaching estava em alta, falava-se muito sobre a tal da empatia e da escutativa, né? Que, aliás, eu adorei o nome, escutatória. Maravilhoso. Um mundo onde todo mundo está procurando pela oratória, né? Agora você tem que parar e aprender a escutatória. Maravilhoso. Eu achei o máximo. Eu também tenho formação em coaching, então eu lembro bem que quando o coaching estava em evidência, seja no momento em que ele era levado a sério ou não, né, quando ele começou a virar uma coisa mais chacota, mais deboche, ainda assim se falava muito sobre a tal da empatia, né? Então, quando você fala que tá na hora da gente começar a entender, tipo, né, o que é que o outro realmente tem a dizer, né, bate muito com aquilo que eu acredito. Você falou da mala, eu fiquei impressionado porque na minha palestra tem um slide gigantesco de uma mala, né, que é falando para as pessoas, olha o que tem dentro da gente, né, tem isso, tudo dentro da mala ali. E aí eu falo sobre a tal da empatia, que é realmente, eu boto um slidezinho da minha gata me procurando na reunião que eu tô fazendo, e a gata me pegando, Sim. e eu tentando falando, cara, quando a gente começa a entender o que o outro tá tentando dizer pra gente sem que ele realmente diga, né? Se a gente é capaz de entender isso com um pet, só fazendo assim pra gente, a gente olha e fala, acho que tá com fome. Se a gente é capaz de entender, né, por que a gente não consegue entender isso, ou não quer entender isso com o outro, né? Será que é porque a gente tá sempre de guarda levantada? Aí cabe o pet ego de novo, talvez não faça né? mal pra gente, mas o ser humano talvez faça. Ou a gente quer se mostrar melhor do que o nosso colega, né? Eu sou melhor do que o outro, né? Por isso que eu me armo e, de novo, o ego. Então, Felipe, como eu falei, eu sou budista, né? Então, o câncer do homem moderno chama-se ego. O problema de hoje das pessoas é ego. Eu sou melhor do que você. Quem disse? Eu sou melhor do que você. Então, não é, esse para mim é o olhar real, de pessoas reais conversando com pessoas reais. A gente tá igual, a gente é junto, a gente é junto. A tecnologia talvez tenha dado voz para todo mundo de uma forma sem muitos critérios, e acho que talvez todo mundo agora tá no holofote, né? Ok, mas não fique no holofote, mas você não é melhor do que ninguém, criatura. Respeito. Então, eu tenho uma das netas, a mais velha, a neta velha de 14 anos.
A velha de 14 anos. Meu Deus. Porque eu mudei para a roça, né? Porque realmente me enchi dessa vida corrida. Trabalho ainda, mas bem menos, né? Agora eu estou mais calma. E ela vai comigo, adora ficar comigo. E aí a gente fica assistindo doramas. Tá. Eu adoro os doramas com Legal. ela, né? Sim. Aí eu tenho paciência de assistir doramas com ela. São valores. Valores. Tudo bem que você assiste uma série de dorama, já está de bom tamanho, porque a segunda vai ser mais ou menos parecida. São valores. Então, o nosso ego esquece valores humanos. Uhum. E que é respeitar os meus valores, são diferentes dos seus valores, mas não significa que os meus são melhores do que os seus. Então, é esse olhar que eu tenho de comunicação. Então, quando a pessoa entende isso, ela se comunica melhor, porque ela perde a autocrítica, ela perde o medo do julgamento, o que vão achar. Sabe, se eu gosto dos meus valores, das minhas deficiências, das minhas qualidades, eu vou estar feliz por estar aqui. Então, esse para mim é um segredo para a gente ir bem em qualquer palestra. Muito bom. Para mim é o segredo para a gente ir bem em qualquer situação de comunicação. Eu estou muito feliz por estar aqui. Então, minhas aulas são engraçadas, porque aí eu faço mantra. Vamos lá, todo mundo, vamos fazer um rap. Eu estou feliz por estar aqui. O papo reto, vamos lá. Eu estou feliz por estar aqui. Quando eu entendo que isso é a essência de tudo, eu estou feliz por estar aqui. Meu olho brilha. Aí, se eu errar alguma coisa, eu vou só pedir perdão. Eu não vou, meu Deus. Estou feliz por estar aqui. É a melhor maneira de cortarmos os medos da autocrítica e do julgamento. Esse lance de estar feliz é interessante. Eu escutei recentemente que numa grande apresentação que você tem a fazer, seja uma palestra ou qualquer outra coisa, 70% é a tua performance e 30% é o conteúdo que você tem a passar, né? Quando você inverte esse número, quando tudo que você está passando é basicamente conteúdo e esquece da performance, da forma divertida como a coisa pode ser, né? As pessoas tendem a desconectar muito rápido, né? É muito interessante isso. Deixa eu te falar sobre um momento que nós temos aqui, que é o momento do crachá da firma, tá? O momento onboarding do programa. Eu faço uma foto sua segurando aquela plaquinha e imediatamente sai aqui na impressorinha nossa e você ganha um crachá aqui do Relaciocinando. Vamos fazer essa foto? O que eu faço? Você segura aqui essa plaquinha. Entendi. Eu vou tirar uma foto olhando sua para você, mim olhando mesmo. para o garotão, Olhando para mim mesmo. Assim? Sou eu que faço tudo aqui. Então, você... Aqui? Isso. Vamos lá. Tirou. E aí a mágica acontece aqui enquanto a gente conversa. Essa é uma impressora? Isso é uma impressora. Ai, adoro essas coisas. É muito legal, né? Essas coisas maravilhosas. Vamos pôr aonde aqui? Eu gostei do título, enquanto a sua impressora Relaciocinando. Claro, Raciocinar o relacionamento. Vamos pensar nos relacionamentos. Bem bonitinho, viu? E aí eu quero aproveitar e começar a endereçar um pouco mais o nosso assunto para o mundo corporativo. Aproveitando o que você disse, que as empresas acabam procurando muito você para, imagino, trabalhar com os colaboradores deles, né? E eu queria entender aí, já dentro dessa visão do corporativo, o que é que eles esperam que os colaboradores deles acabem adquirindo ou desenvolvendo que você consegue entregar para eles. Qual é o objetivo dessa galera? Olha, depende. Eu acabei me especializando em alta gestão. Então, hoje eu atuo mais com alta gestão. Tá. Liderança da empresa, os gestores, diretores, mas já passei por até chão de fábrica. Já dei aula até em chão de fábrica. Presencial ali para aquela... Sim. Bom, quando veio os treinamentos online, eu confesso que no meu caso, que eu sou passional, louca, peguenta, eu pego as pessoas. Às vezes a pessoa treme tanto que eu, às vezes... Eu fico por trás segurando os ombros. Tem muita coisa de postura, de corpo. Por isso que eu fiz muitos cursos de... O corpo seria, desculpa, a mala. Uhum. Você não falou que a sua palestra tinha uma mala? Sim. É o corpo. O corpo. O corpo é a grande mala. E tudo está dentro do corpo. E os medos também estão dentro do corpo. Também. Então, a gente vai se
contorcendo, se fechando, se travando, sentindo dores. Então, pela postura que a gente vence os medos. Pela postura. Então, as minhas palestras são divertidas. Porque tem algum slide que eu falo assim, acredite, o segredo da comunicação começa na bunda. Porque na hora que a gente empina a bunda, o peito empina. É verdade. E o peito, temos aqui uma glândula chamada timo, que é que é a glândula da comunicação. Então, quando eu empino o bumbum, a minha coluna, olha lá, fica reta. Aí eu fico com o peito aberto, cabe mais ar. Aí o meu olho fica mais olho no olho, fica mais reto. E eu venço os medos. Então, por que eu falei isso? Não sei, porque eu esqueci o que eu estava falando. A gente estava falando do corporativo. Do corporativo. Então, é engraçado, ok, mas é autogestão. Então, as RHs ou marketing ou departamento de vendas tem algum pedido ou um departamento se sente meio desvalorizado por outro departamento, que também tem muito isso. Sim. Algum departamento, eu sou mais e falar um nome feio, mas não vou falar, eu sou mais importante do que o outro. Então, depende de caso a caso. Então, eu não ensino oratória. Porque, na verdade, quem faz oratória hoje em dia, neste país, eu ensino é comunicação. Você tem que se comunicar bem, vender as suas ideias com muito orgulho para quem é o seu comprador de ideias, vamos chamar assim. Então, eu dei a maior parte dos meus aluninhos, tudo uns homão, e eu chamo de aluninhos. Eu comecei, eu era mais nova que todos, agora já fiquei a coroa, mas enfim, eu dou aula para autogestão, mas já estive em chão de fábrica, muito atendimento ao cliente. Quando eu comecei meus cursos, saiu uma matéria na revista Exame, e olha só, faz 40 anos, e aí uma indústria de eletrodomésticos, Arno. A Arno viu, era um diretor de marketing maravilhoso, esses ousados. Ele falou assim, quero dar o seu curso para os revendedores. Então, eu dei aula para 15 mil lojistas, Brasil. A empresa, a loja Marisa comprava X ventiladores Arno, liquidificadores Arno, ganhava X cursos. Então, foram 10 anos dando aula de atendimento ao cliente. O que é o atendimento ao cliente? É encante o outro. Porque eu posso comprar Arno, Philips ou Black & Decker, mas se o vendedor falar, olha, este daqui é legal, a gente vai pela sugestão do vendedor. Sim. Nossa, então eu adoro ir na feira. Gente, ir na feira é aula de vendas, de encantamento ao cliente. Né? Adoro. Agora, como eu moro na roça, vou pouco à feira, mas eu ia muito em São Paulo. Aí a gente vai lá no feirante e o cara da fruta fala, experimenta este abacaxi, experimenta. Aí a gente experimenta, gosta, compra e na semana seguinte a gente volta. Então, na verdade, o abacaxi que tem em várias barraquinhas, você compra aquele que você é mais bem tratado, que o outro te olha no olho. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso. O feirante, ele se vê numa situação na qual todo mundo ali vende o mesmo produto. Igual? Né? Eles todos se concorrem entre si. E qual é o diferencial, né? Aonde eles vão conseguir agarrar, né? E aí eles são obrigados a ir pelo caminho do relacionamento, né? Do encantamento, mano. O encantamento. Um ótimo exemplo. Um dos meus... Bom, o meu primeiro livro foi Amando a Vida. Então, eu acho que entusiasmo é fundamental para quem quer melhorar a comunicação. Seja entusiasmado. De manhã, de segunda a segunda. Sabe? A vida é maravilhosa. Sim. Então, esse é o primeiro livro. Depois eu escrevi um chamado Comunicador Conquistador. E aí, lá na orelha, para você encantar sua sogra, seu vizinho, seu sogro, seu chefe. Então, é isso. O feirante encanta. Por isso, a gente compra o abacaxi com ele e volta na semana seguinte. Maravilhoso. Isso é assim, isso é vida. Isso é gente gostando de gente. Então, não tem...
Eu tenho problema nenhum em falar das minhas vulnerabilidades aqui, então eu sempre gostei de ser muito transparente. Então, para você que está assistindo aqui agora, essa gravação tinha que ter acontecido semana passada e não aconteceu porque eu liguei para Thaís para falar que eu estava quase como se tivesse tomado uma surra no meio da rua, dadas as dores que eu estava sentindo de uma medicação que eu precisei tomar. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a raciocinar um pouco a respeito dessas dores, né? A médica virou pra mim e falou assim, engraçado, porque na minha carreira inteira, se eu vi 4 casos de reações adversas a esse medicamento desse jeito, foi muito. Falei, que bom que eu sou o quinto, né? Tipo, prazer, quinto. Mas aí eu comecei a olhar e falando, caramba, por quê, né? E era uma época que a minha cabeça, ela tava bastante insegura, com bastante medos a respeito justamente desse novo caminho que eu tô trilhando agora, né? Recentemente eu estive no palco, não consegui estar tão entusiasmado lá em cima, porque eu tava olhando para cada uma das carinhas que estavam me olhando, imaginando que se ali tinha alguém realmente encantado, por exemplo, ou que o assunto pudesse não ser tão interessante assim, né? E aí você começa com aquele monte de autoquestionamento, autocrítica, como a minha grande amiga Branca Barão fala, chibata, né? Que você, né, tem que deixar na coxinha lá na hora que você vai... Né, não sobe com ela no palco e tudo mais. E eu olhei e falei, cara, minha cabeça tava num ponto que, por que será que eu, dentre todos os outros casos que ela viu na vida inteira dela, que foram 4, tive essa reação adversa? Será que a cabeça não é responsável também por fazer com que o nosso corpo responda imediatamente de uma forma, né, que não é o padrão de se responder? E assim, quase ninguém teve aquelas dores todas quando tomou essa... Por que eu tive? E aí eu acho que é uma soma mesmo, né, a única coisa positiva disso é que eu acabei de redigir uma palestra sobre síndrome do impostor, porque tinha tanta coisa na minha cabeça que eu comecei a botar, eu falei, beleza, tem uma palestra nova aqui agora. Que bom. E isso pode dar frutos no futuro. Mas acho que vale a pena compartilhar esse tipo de coisa, porque respalda o que você estava falando agora sobre o corpo, né? Sobre a forma como a comunicação ela começa no nosso corpo. Eu não acho que eu comuniquei tão bem assim da última vez que eu subi no palco, pela quantidade de incertezas que eu tinha na minha cabeça. Mas eu acho que aqui, por exemplo, que eu tenho 0 incertezas, 0 insegurança, eu consigo me compartilhar, consigo me comunicar com você, com o Lucas, com o Rafa, tipo, de uma maneira muito diferente, de uma maneira gostosa, sabe? Felipe, de novo o ensino. O ensino é o grande vilão. O ensino da escola, o bullying começa em casa. Tive 5 anos de bullying na minha vida. Pois é, em casa o bullying começa, entendeu? Em casa não, mas na escola. Sim, em que casa a sua prima é mais bonita do que você? A sua prima é mais magra do que você? A sua prima é mais inteligente do que... É normal. Agora, realmente a gente foi chipado com essa autocrítica. Aí você deve ter ido muito bem, mas a autocrítica é realmente o câncer da comunicação, e a gente foi ensinado a sermos muito autocríticos, a aceitarmos. Como eu não moro mais em São Paulo, então vindo para cá, eu vi as pessoas em ponto de ônibus. Será que elas são felizes com os trabalhos que fazem, ou elas ficam resignadas com as coisas, porque ninguém tem coragem de falar, olha, eu não sou assim, eu não gosto disso, a gente não tem coragem de assumir as nossas, de novo, qualidades e defeitos, e fomos adestrados a nos olharmos com muita avareza, com muita crítica. A gente só olha os defeitos, se olhar com avareza, a gente não é amoroso, a gente não se olha com amor, a gente foi ensinado a isso. E é isso que a minha mentoria mostra. Olha, cara, vai que vai dar certo. Vai, confie em você, goste de você. É isso. E tem uma coisa que é muito legal. Eu só dou para o outro o que eu dou para mim. Sim, lógico. Se eu não tenho dentro de mim, como é que eu vou dar para o outro? Então eu tenho que gostar de mim para poder gostar de você. Então a gente não dá o que não tem. Não adianta eu ir na Magazine Luiza para comprar abacaxi. Eu vou comprar geladeira, televisão. Então eu tenho que dar para mim esse auto-amor, esse auto-perdão. A minha formação, então, ela é bem oriental, ela é bem ocidental.
Fiz milhares de cursos, mas fiz também muitas reflexões orientais, tanto que eu morei no Japão. Então, este olhar. A natureza é maravilhosa. Hoje eu moro no mato, aí eu ponho quirela, que mineiro fala quirela. Mas enfim, eu ponho quirela, aí eu ponho quirela, mamão, banana. Cada tipo de passarinho gosta de um ou de outro. E é mágico, eles se respeitam. Aí vem as abelhas, aí com todos os passarinhos esperando as abelhas tomarem café da manhã, porque elas são pequenininhas, mas Sim. né? Então, a respeito. Então, o que a gente não tem é autorrespeito. Então, para uma pessoa se comunicar bem, para de achar que a sua palestra não foi boa. Sim. Você é carrasco de você. Exatamente. E foi isso que a sociedade te ensinou. Ensinou para todo mundo, e aí fica todo mundo. Agora, quando a gente muda o corpo, a gente começa a mudar a nossa história. Eu fiz vários cursos de massagem, meio sem querer. Um dos meus primeiros alunos, 500 anos atrás, a gente grava em vídeo, que é para a pessoa se ver. Esse princípio não muda, né? Aí era um homão grandão e ele tinha que preencher, era um grupo e ele tinha que preencher o que ia ser gravado. Aí eu passei por detrás dele e falei, fica calmo, e bati no ombro dele e senti um nódulo de tensão. Uma bolotinha aqui de tensão. Aí eu pensei, se eu não entender de corpo, como é que eu posso trabalhar com comunicação? Então, fiz muitos cursos de tai chi, de yoga, de respiração, não sou fisioterapeuta. Sim. Mas essa postura faz toda a diferença. Toda a diferença. Pé plantado, joelho, a bunda empinada. Aí a gente fica menos autocrítico. Em qualquer situação que você for viver de comunicação, venha o medão, venha a paura, vem o cagaço, mas vem. O coração acelera. O coração acelerando, a gente começa a ter a oxigenação muda, e aí a gente fica mais burro. Então a gente tem que ter uma postura firme, uma respiração mais consciente, não é ser zen, mas é ter uma respiração em que o medo não entre. Se entra ar, o medo não tem espaço. As pessoas devem achar que porque você fala de meditação ou porque você fala de respiração, você está forçando elas a buscar uma posição zen, né? E não precisa ir para o céu disso. por causa disso, é só para você não deixar o diabo tomar conta. Deixa eu só falar que o papo tá tão gostoso que eu esqueci completamente de te entregar o seu crachá. Ai, que lindo. Ai, adoro o roxo. Você agora faz parte dessa turma aqui tão bacana, desse círculo, desse networking. Adorei a cor. É sempre dessa cor? Sempre. Sim, porque é o seu. Ai, adorei. Posso pôr? Pode, por favor. Aí. Deixa eu puxar um caminhozinho aqui pra gente conversar. A gente não falou sobre seus vídeos no Instagram. E eu queria que o Lucas, por favor, voltasse com o Instagram na tela, só pra gente dar uma olhada na quantidade de material que você posta. E eu já gostei daquele que fala que tá todo mundo muito pilhado. Você consegue colocar pra gente, Lucas, por favor? O terceiro. Olha, todo mundo anda pilhado a milhão e dispara, todo mundo fala, até ficar sem fôlego. Pois é, se isso acontece com você, eu vou dizer uma coisa, tem jeito de despilhar na fala. Primeiro, respire antes de abrir a boca. Segundo, articule as palavras com mais capricho, com mais gosto. Fale gosto, gostoso. E aí a sua fala vai ficar muito mais gostosa e você vai despilhar, as pessoas vão entender, a sua fala vai ficar mais normal e você vai deixar de pilhar. Muito bom. E isso foi muito o que me chamou a atenção quando a gente quando eu estava passeando pelo YouTube ali procurando algumas dicas de como, né, melhorar ainda mais a minha comunicação, e eu encontrei algumas dessas pílulas que você posta e coisas que falam aqui, por exemplo, sobre cacuetes, né, sobre ser prolixo, sobre como sair bem numa reunião online, etc. Existe alguns caminhos dos seus vídeos aqui que são
seriam essas dicas, né? Na hora eu achei até que você fosse uma fono, que olhasse e falasse, bom, ela sabe como articular a fala, etc. E eu tô descobrindo agora que você não é. Mas você tem dicas muito valiosas ali, né? Quando que você começou a trazer essas pílulas pra cá e como que isso tem sido recebido? Eu na Jovem Pan tinha 2 programas, um de meia hora no online, eu comecei o online quando a Jovem Pan estava começando, meia hora, Newton Travesso, que era um diretor de televisão, me chamou e o programa chamava-se Soluções Criativas, era bem legal. Uhum. E eu tinha 1 minuto na rádio, um de meia hora e um de 1 minuto. Já tinham inventado shorts aí. Nossa, maravilhoso. Em 1 minuto eu tinha que ser inteligente, eu tinha que ser rápido, eu tinha que dar uma dica só de comunicação. Entendeu? Então eu comecei lá atrás na Jovem Pan, aí veio o mundo de internet, aí eu saí, falei, não quero ficar na Jovem Pan, enfim. E aí acho que faz uns 3, 4 anos que eu comecei a dar as dicas. De novo, essas dicas não me trazem clientes, mas eu adoro compartilhar. Sim. Eu adoro compartilhar o que eu sei. Então, tem dicas úteis, inúteis e fúteis. Tem de tudo. Lá no LinkedIn, eu tento separar e ser um pouco mais séria, porque o mundo corporativo é mais sério. Mas eu não consigo, porque, de novo, o meu primeiro livro foi Amando a Vida. Eu sou uma mulher entusiasmada. Eu sou uma mulher informal. Eu sou uma mulher divertida. Mesmo com 70 anos, eu continuo uma mulher divertida. Sim, sem dúvida. Então, eu não consigo ser só a profissional séria. Até para pôr uma roupa aqui, eu falei, ai meu Deus, será que eu ponho um terninho? Amanhã estou indo para Brasília fazer uma palestra para 70 ou 100 deputadas. Oh, meu Deus. A minha roupa não tá uma roupa séria, entendeu? Tá uma roupa sim, então eu não tenho aquele perfil de mundo executivo. Então, o mundo corporativo, quem me contrata são as empresas mais criativas. As empresas mais sérias acham que... Porque eu faço exercício de respiração, a pessoa tem que saber onde dói. Tem que saber onde que o corpo está dolorido. A pessoa tem que ter o joelho firme. Então, eu não sou uma pessoa formal. Então, as empresas muito formais... mas olha, eu faço muita palestra no conselho de contabilidade, que o povo formal são os A minha contadores. Esposa é contadora. Então, o CRC de São Paulo me contrata muito. E eles são sérios, né? São tudo certinhos, e eu faço um monte de macaquice. Mas às vezes eu acho que é o que eles buscam, né? Uma quebra de padrão. Exatamente, eles precisam disso. Faz 20 anos que eu trabalho para o CRC e sempre a gente dá muita risada. Sim. Tem que ser leve, tudo tem que ser leve. A gente não pode colocar um peso. Eu queria que a gente não vai conseguir achar aqui agora onde está o vídeo sobre o cacoete, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, porque eu assisti, adorei, quando você fala como se livrar dos cacoetes. Olha, todas as dicas, porque não tem matemática. Cada pessoa vai se livrar do cacoete de um jeito. Olha só. Acho que um exemplo ilustra bem. Teve um banco que me chamou, que o VP estava com o risco de ser mandado embora. Tá. Porque o presidente não estava aguentando conversar. E esse VP era um elemento assim muito importante. Tá. E qual era o problema? O VP entrava na reunião com o presidente, com um crucifixo, no bolso da calça. Ele entrava com aquele crucifixo. Mas aparente? Aparente. Tá. E mexendo no crucifixo. E aquilo irritava muito o presidente deste bancão. E vamos fazer o treinamento. Não, olha só, me chamam para fazer uma mentoria de comunicação por causa de um texto. Aí eu vou na brincadeira, porque assim a pessoa vai diminuindo os medos, né, a desconfiança. Aí lá pelas tantas eu falei, vamos fazer uma coisa? Vamos deixar esse terço em casa e entre com uma caneta na mão. Porque o que você precisa é de uma muleta, porque você fica tão nervoso de falar com o presidente. Que a mão vai direto para lá. Que a mão vai para lá. Entre com uma caneta. Então, como você é chique, já compre uma caneta Montblanc, uma chique, e já entre com uma caneta na mão.
Então, os cacoetes são uma disfunção emocional. Só contei essa história, porque em algum momento, onde nasce o cacoete? Em algum momento dá um nervosismo, e o ser humano é uma xícara de emoção. Em algum momento, eu passo um nervosismo e faço um gesto que me conforta, que me acalenta. Então, passar a mão no cabelo é quase como um carinhozinho. E aí, como foi gostosinho naquela situação de estresse, eu me faço um carinho, isso vira um cacoete. O crucifixo deste senhor era um amuleto, era uma bengala. Perfeito isso. Então, toda vez que eu fico nervosa, eu vou mexer o cabelo. Ok, então na próxima vez que eu ficar nervosa, eu vou beber água. Eu vou fazer alguma coisa... Ou vou me beliscar. Se eu ficar nervosa e mexer no cabelo, eu mesmo vou estar aqui me auto-beliscando. No início vai ser estranho, né? As pessoas... Ao invés de mexer no cabelo. Mas fazer uma outra coisa, substituir, porque aí vai diminuindo aquele gesto repetitivo. O gesto do nariz, por exemplo. Ou mexer no óculos, quem usa óculos. Toda hora. Toda hora. Então, arranja uma caneta, porque aí você vai mexer uma hora na caneta, outra hora no óculos, outra hora no cabelo. Vai tirando a repetição exagerada. O cacoete pode ser físico, cacoete... Nossa, agora eu tô pensando aqui, eu tenho um monte de cacoete. Para! Menino, olha, quando acabar o programa eu vou socar ele. Para de se ver. Não, eu tenho. Quando eu tô de camiseta polo... Não se critica. Não é criticando, é analisando. Tá bom. Quando eu tenho coisa de camiseta polo, toda hora eu fico arrumando. Porque eu não sei se na minha cabeça passa que a camiseta polo, ela tem às vezes uma coisa da manga, da gola, ela se desalinhar. Então eu toda hora fico arrumando. Tava pensando agora, tipo, na coisa do óculos, né? Eu falei, é quase a mesma coisa comigo quando eu tô de camiseta polo. Fico me arrumando, mas com camiseta normal eu não faço isso. Geralmente o cacoete, você me deu essa coisa, de gente que se cobra muito. Ah, não tenha dúvida. Você é muito cobrador de mas você, sou garoto. mesmo, é verdade. Isso tá sendo levado pra terapia já faz tempo. Para, isso é brega. Fora de moda, não seja um alto carrasco, um alto cobrador. Então, se você é muito cobrador, claro que você vai ter algum cacoete, porque você tem que descarregar a sua atenção. Sim. Aí você descarrega na camisa, né, no colarinho da polo. O outro descarregava no crucifixo. No crucifixo. É só nervosismo. De novo, o nervosismo é o que pega. A autocrítica pega, a autocobrança pega. E somos adestrados a nos cobrar. E eu tô pensando aqui em todas as pessoas que já viraram pra mim e falaram, para de se cobrar. E agora estão pensando assim, precisou ter uma pessoa na mesa pra falar pra ele a mesma coisa. Para de se cobrar. Pare de se cobrar. Senão você vira um carrasco. E é isso que quase todo mundo é de si mesmo. A gente se cobra muito. Sim. Então, quando eu falo auto-amor, não é pra gente não é porque tudo pode. Não. Eu sou super exigente comigo. Sim. Mas exigente comigo não significa que eu vou ter ceifando todas as minhas... Eu tenho que ter disciplina. Então, isso os ensinamentos orientais me ensinaram muito. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter disciplina até na vida. E disciplina não é rigidez. Eu tenho que olhar que eu sei que aqui está cheio de bala, não me faz muito bem. Então, vou, ter esse autodomínio. Então, não se cobre muito. Senão você vai ficar doente. Quantos anos você tem, Felipe? 40. Pois é, aí aos 55, você vai estar todo... Não se cobre muito. Seja mais forte do que isso. Lógico, se fosse fácil... Vou contratar a Thaís para poder... Se fosse fácil... Eu mexi no microfone uma dúzia de vezes, desculpa, se fez tuf. Italianona. Nossa. Não, mas esse lance da cobrança, se tivesse que... Bom, se você quiser saber por que eu me cobro muito, assista minha palestra de síndrome do impostor, que com certeza você vai entender muita coisa ali, mas é algo que eu sempre me cobrei, que eu sempre tentei tratar para poder entender cada vez mais. Eu entendo, hoje eu tenho certeza que eu entendo muito bem todas as nuances dessa cobrança, ela ainda tá lá, agora é aquela coisa que a gente tava falando, né? Uma coisa é a gente entender, outra coisa é a gente começar a gerenciar, né? E aí começar a entender o porquê que aquilo é ou não necessário na nossa vida e a gente aí transformar meu dragão na lagartixa que você fez. Aí nessa terceira
sabe, entender o porquê, não adianta, já foi. Por que que você se cobra? Tá lá atrás. Tá lá atrás. Em algum momento da sua vida, você se cobrou, ou cobraram você, ou a família te exigia. Ok, já foi. Por isso que eu falo de fazer cursos, de voltar a brincar. Curso de dança, curso de canto, curso de bolero. Eu vi esses dias curso de palhaço. Curso de palhaço. Porque a gente perdeu, a gente se cobra porque a gente não acha mais graça nem da gente, nem dos outros. Se eu não rio de mim, como é que eu vou rir de você? Se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar de você? Então, vá fazer algum curso em que você possa errar. Sim. Vai fazer um curso de culinária, vai fazer um curso, qualquer coisa que você possa errar. Então, eu acho que aí, quando a gente pode errar, a gente se olha com muito mais prazer. Vai pintar um quadro, nem que fique horrível, não faz mal. Nem que fique horrível, exatamente. Nem que fique horrível. Mas é para você, a gente tem que realmente voltar esse riso, essa leveza. Então, a gente está muito sério, a gente está muito chato. O ser humano tá uma coisa chata. É verdade. Ninguém mais ri. Ninguém ri das minhas piadas. A gente está chegando agora no finalzinho do nosso episódio. Infelizmente, o horário passou voando, né? E isso acontece muito quando a coisa é gostosa. Essa câmera é a câmera para a qual eu gostaria de te convidar agora para dar qualquer recado que você achar que seja necessário, promover as suas redes ou algum curso seu que você achar mais interessante para aquela câmera ali. Olha, Thaís Comunica é bem legal, tem umas dicas úteis, algumas inúteis, algumas só para dar risada. Então, eu no momento não estou com nenhum curso novo. Vou lançar um curso novo, talvez sem pressa, porque eu não tenho mais pressa. Talvez no segundo semestre, aí eu falo com o Felipe divulga aqui um planejamento estratégico, né? Um mapa de vida. Mas, enfim, isso ainda está em gestação. Thaís Comunica lá no Instagram, tem no LinkedIn, mas é uma Thaís mais séria, não muito. Enfim, foi ótimo, Felipe. Então, não tenho recado nenhum. Seja feliz, entendeu? Claro que a vida é difícil, a vida é dolorida, a vida tem contas, a vida é chata muitas vezes, porque tem pessoas diferentes de nós. Né, muita gente com o olho no seu erro, mas eu acho que a vida é uma delícia. É muito divertido. Eu acho que o mundo está precisando de gente mais feliz. Sim. Tá em falta gente leve, animada. Muito É isso. bom. Um beijo, foi ótimo. O que mais? Agora é comigo. No início eu falei para vocês que esse episódio ia tratar da comunicação de uma forma um pouco mais densa e ficou claro que talvez não fosse esse o termo correto para a coisa. Quando a gente olha para a comunicação de forma mais humana, de forma mais de forma mais o outro, deixa de ser denso, deixa de ser pesado. É mais fácil do que parece, é mais leve do que parece, ou pelo menos deveria ser. Quando a gente começa a valorizar a malinha que a Thaís falou ali, que tem todas as nossas vivências, os nossos valores, os nossos aprendizados, nossos relacionamentos e também as nossas caquinhas, a gente começa a entender de verdade o que é que faz bem pra gente e como isso vai ser refletido na nossa comunicação, é só consequência. A gente fala muito de comunicação quase como se fosse uma teoria, quase como se fosse uma coisa técnica a ser aprendida. E às vezes também existem cursos, existem faculdades de comunicação. Mas a comunicação ela começa muito antes. Essa roupinha aí que você que está assistindo está usando agora, hoje quando você colocou ela, você passou uma mensagem com ela. Era para passar alguma coisa, nem que seja para uma pessoa específica ou que fosse para muita gente. Então você comunica o tempo todo. E talvez isso faça diferença no seu dia a dia profissional, no seu dia a dia pessoal, até pro seu cônjuge, pro seu filho. Comunicação, a gente entendeu hoje que é ser mais feliz, é ter uma vida gostosa, é entender que vale a pena primeiro você comunicar para você o que você de verdade quer dessa vida e depois mostrar isso para todo mundo. As redes sociais do Relaciocinando são @relaciocinandopodcast no Instagram, @relaciocinando.podcast no TikTok. Ouça a gente também no Spotify e no Deezer. E se você não se inscreveu aqui no YouTube, se inscreva.
Se você pesquisar Relaciocinando Podcast e ele falar o que você quis dizer é relacionando, clica embaixo e fala não, o que eu quis dizer é Relaciocinando Podcast. Vamos ensinar cada vez mais para o YouTube que nós estamos aqui, nós viemos para ficar e esse é um projeto sólido e vai por muito tempo ainda. E por ir muito tempo ainda, eu espero você no próximo episódio. Muito obrigado por você participar. Mais uma vez, que conversa gostosa. Foi mais divertido do que eu até imaginava que seria, né? E volta mais uma vez pra gente conversar por mais coisas ainda. Eu espero vocês no próximo episódio. Até mais.